Convido a igreja para estarmos refletindo na palavra de Deus, 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Aleluia. No tabernáculo, que era a habitação de Deus, a glória de Deus estava presente. Deus habitava no meio do seu povo, mas não habitava no ser humano. A glória de Deus se manifestava de acordo com as necessidades, de acordo com a soberania de Deus. O Espírito Santo vinha para manifestar o poder de Deus, somente quando era necessário. Os obedientes, que eram guiados pela glória de Deus, estavam na bênção, e os rebeldes estavam na maldição, e muitas vezes eram fulminados pelo poder de Deus. Hoje a glória de Deus está dentro de cada crente. A glória de Deus está na vida da igreja. Então nós precisamos ter essa consciência. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós precisamos saber disso. Saber com um comportamento adequado, saber obedecendo a palavra de Deus, expressar isto de forma que agrademos a Deus. Porque se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. O crente, a humanidade, Deus preparou para manifestar a sua glória. E quem não permite manifestar a glória de Deus, sofrerá destruição eterna. O tabernáculo de Moisés, ele tinha 3 divisões inseparáveis: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos, ou santíssimo lugar. O átrio era chamado de caminho. No átrio eram oferecidos os sacrifícios no altar de bronze. E logo a seguir do altar de bronze também havia a bacia de bronze, que continha a água da purificação e era usada pelos sacerdotes de acordo com o ritual que eles executassem no exercício sacerdotal. E o santo lugar, chamado de verdade, era o lugar da comunhão na mesa dos pães. Só havia ali uma fonte de luz, o candelabro, a menorá. Ali no lugar da verdade era um lugar muito especial. Ali também, no santo lugar, existia um altar lindo de ouro, que era o altar do incenso, onde se queimava incenso a Deus. E logo após, daí, o Santo dos Santos, separado por uma cortina, ou o Santíssimo Lugar, chamado de vida. Neste lugar, no Santíssimo Lugar, chamado vida, havia uma mobília maravilhosa, gloriosa. Ali era o trono de Deus. Ali estava a Arca da Aliança, e sobre a Arca da Aliança, o propiciatório. Eu quero fornecer alguns detalhes sobre estas mobílias usadas no átrio, no santo lugar e no santíssimo lugar. O altar de bronze aponta para Jesus, o cordeiro sacrificial pelos nossos pecados. A bacia de bronze, que era usada com a água da purificação pelos sacerdotes, ela representa o poder da palavra de Deus que nos purifica, o poder do Espírito Santo, já apontando para o tempo da graça. A mesa dos pães, já no santo lugar, aponta para a comunhão na carne de Jesus. E Jesus veio e disse: eu sou o pão vivo descido do céu, a doutrina de Deus através do seu Filho Jesus. O candelabro, com suas 7 lâmpadas,
aponta para Jesus como a única fonte de luz que ilumina aquele lugar, lá naquele tempo, e que hoje Jesus e nós, a igreja, a única fonte de luz que ilumina o mundo. Então nós precisamos compreender um pouco estes objetos antigos para entendermos o que acontece hoje conosco. O altar de incenso, ele também já representava a intercessão do justo. O sacerdote chegava e ali se preparava e orava a Deus. Ele já apontava para a intercessão do justo, especialmente do justo, o Filho de Deus, aquele que intercede por nós, os pecadores. A Arca da Aliança, com o propiciatório, ali sim, ali era o trono de Deus, a mais importante mobília do tabernáculo de Moisés. Aquele lugar representava a soberania de Deus. O Deus soberano se manifestava ali. A justiça de Deus se manifestava ali. Dali saíram todas as ordens de Deus. E também aponta para o Senhor Jesus esta mobília, que representava o trono de Deus. Aponta para Jesus como o nosso sumo sacerdote, o único que tem poder para interceder pelo pecador, o único que tem poder para purificar o pecador. Jesus então daí veio para cumprir a lei. Ele veio consciente da sua missão e ele afirma, João 14,6: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quando ele diz isso, eu sou o tabernáculo de Deus na terra. Inclusive existe a expressão Jesus tabernaculizou. Ele veio como o tabernáculo de Deus. Ele instituiu um novo modo de adoração, o tempo da graça. E com isso, a igreja também passa a ser o tabernáculo de Deus, a habitação de Deus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, com estas palavras, deixa bem claro que ele mudou a história do povo de Deus. Ele cumpriu todos os rituais da lei e ele estabeleceu o trono de Deus dentro de todo aquele que nele crê. Se nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito de Deus passa a habitar em nós. E ali está estabelecido o trono de Deus na vida de cada crente. E isso é muito importante, o versículo tão conhecido pelos evangélicos, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é fundamental nós crermos, porque quem crê obedece, quem crê é crente, e daí tem a vida eterna. Daí em diante, esse tripé humano, corpo, alma e espírito, esta tricotomia formada pelo corpo, a alma e o espírito, passou a ser o tabernáculo de Deus, a habitação de Deus. Deus, ele declara o seu amor mesmo de uma forma esplêndida. Ele disse: não quero mais morar em lugar feito por mãos humanas, eu quero morar na casa que eu mesmo fiz. Eu criei as pessoas para habitar nelas. Eu criei para ali manifestar a minha glória, para ali manifestar a minha soberania. E Jesus veio e disse: é a hora, é o tempo da graça. Então nós precisamos entender bem o lugar do trono de Deus. O lugar do trono de Deus é na vida das pessoas
que se rendem ao Senhor Jesus como Salvador e Redentor. O lugar do trono de Deus, ele é muito bem definido desde os tempos antigos. E nós precisamos querer agir conforme a palavra de Deus determina. Então, num primeiro momento, nós vemos que o corpo passou a ser o átrio, o lugar chamado também caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Jesus falando já como o tabernáculo de Deus, porque ele andava cheio do Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo, aos Coríntios, ele diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. O átrio era a parte exterior do tabernáculo, era a parte externa do tabernáculo de Moisés. E o corpo é a parte externa do ser humano. Então, nesta nova maneira de habitação de Deus, o nosso corpo passou a ser o átrio do tabernáculo de Deus. O corpo é aquela parte física mais visível da casa de Deus. E quando no tabernáculo de Moisés ou no templo de Salomão se avistava de longe a beleza, todo mundo sabia que ali estava a glória de Deus. E nós também, pela parte externa, que é o nosso corpo, que representa o átrio, as pessoas devem notar a beleza de Deus na nossa vida, no nosso modo de viver, no nosso comportamento geral. O corpo é o lugar de sacrifício. Por quê? Porque é o átrio. O átrio era o lugar de se oferecer sacrifícios a Deus. Vem o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, e diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. O animal não tinha vontade. Ele era colocado lá por imposição, como sacrifício pelos pecados. Mas nós somos racionais. E a recomendação do Espírito Santo é que nós devemos apresentar de forma inteligente a nossa vida a Deus. Então, apresentar sacrifício vivo, não mais sacrifício morto, não mais sacrifício sem vontade, mas um sacrifício inteligente. Nós devemos escolher o nosso caminho até Deus é via sacrifício. O átrio também era chamado caminho. Jesus veio e disse: eu sou o caminho. E nós precisamos estar atentos a isso. O apóstolo Paulo aos Gálatas também, 2, 19 e 20, ele afirma: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Morri para a lei, a fim de viver para Deus. Por quê? Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O tabernáculo de Deus, o átrio do lugar sagrado, preparado, a parte exterior, para a manifestação da presença de Deus. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Viver na carne, o átrio, a parte externa, vida sacrificial. O que é vida sacrificial?
crucificar aquilo que não presta. Jesus se fez maldito na maldita cruz por causa dos nossos pecados. Ele não devia nada. Ele foi como um Cordeiro Santo e Imaculado, oferecido como sacrifício no nosso lugar. Hoje nós, de forma inteligente, racional, devemos nos oferecer como sacrifício vivo que agrada a Deus. Romanos 6, 4 a 6 também afirma: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, com Cristo, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Então, sepultamento significa o quê? Morte. E a morte aqui é para a lei. A morte é para o pecado. A morte é para haver ressurreição e andar em novidade de vida. E andar em unidade com Jesus. Unidade na morte, crucificando tudo que não presta. O átrio é lugar de sacrifício. Crucificando os desejos da carne para viver a ressurreição em Cristo. Viver em novidade de vida. Ele afirma: com Cristo foi crucificado o velho homem. Quer dizer, o pecador está crucificado. O pecado está crucificado. As impurezas estão crucificadas. Há uma purificação no sangue do Cordeiro Santo, no sangue de Jesus. O corpo do pecado foi destruído. Quando nós aceitamos o sacrifício e sacrificar os nossos desejos, que são contra Deus, o corpo do pecado é destruído. Aí nós não servimos mais ao pecado, e servimos a Deus, ao Senhor Jesus. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em nós. Porque o Espírito de Deus, ele assume o comando. Mas toda a obra redentora começa no átrio. Todo o processo de purificação começa no átrio. Mas, daí, andando um pouco mais na questão do lugar do trono de Deus, nós vemos que a alma passou a ser o santo lugar, chamado verdade. O santo lugar era a primeira sala interna do tabernáculo. A tenda era formada pelo santo lugar e pelo santo dos santos, o Santíssimo. Então, a alma passou a ser o santo lugar, chamado verdade. E como a tenda, primeiro tinha o átrio, depois a tenda, com duas salas, o santo lugar e o Santíssimo, o corpo humano, que é a parte externa, o átrio, e internamente a tenda. Tem duas salas. O santo lugar e o Santíssimo, a alma e o espírito. Nós precisamos então só passar a viver esse poder que está estabelecido em nós, esta autoridade que está estabelecida em nós. A alma é o lugar onde deve ser depositada a sabedoria de Deus. A alma é o nosso intelecto, a sede das emoções, a sede dos propósitos, dos sonhos, das decisões. 1 Coríntios 3, 18 a 20, diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. E também Jesus, em Mateus 24, 4, diz: vede que ninguém vos engane.
Ninguém se engane a si mesmo. Tome cuidado. A alma é o santo lugar. A alma é o lugar da verdade. Nada de falso deve estar na alma. Só a verdade. E ali é um lugar onde se guarda a sabedoria de Deus. Faça-se estulto para se tornar sábio. Quer dizer, ignore toda a sabedoria do mundo e queira a sabedoria de Deus. A Bíblia de ponta a ponta fala da grandeza da sabedoria de Deus. Ela é chamada como tesouro, pelo qual nós devemos vender tudo para adquiri-lo. É um tesouro muito importante, é o tesouro da salvação. Então, a alma é o santo lugar, é o lugar da verdade. A pessoa que quer ser sábia, então, deve buscar a sabedoria de Deus, negar a sabedoria do mundo. As pessoas que ainda não entenderam isso, elas ficam muitas vezes afirmando, porque argumentando isso e aquilo, argumentando filosofias, argumentando achismos, e estão sendo o quê? Como diz aqui a palavra, estultas, estas pessoas. Estão sendo tolas, estão sendo ignorantes da verdadeira sabedoria. Nós devemos então buscar a verdadeira sabedoria que vem de Deus no poder do Espírito Santo. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos, a sabedoria terrena, a sabedoria humana. Eu sempre disse que na igreja do Senhor Jesus é o lugar que se rasga os canudos. Na igreja do Senhor Jesus não tem doutores, não tem essa ou aquela qualificação. Tem família de Deus em Cristo Jesus. Tem irmãos. E tem um princípio de autoridade estabelecido por Deus. A alma é o lugar para ser depositada a sabedoria de Deus. Mas a alma também é um lugar de transformação. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, da vossa alma, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lugar de transformação. Não tomar a forma do mundo, mas permitir a transformação pela renovação da alma. A alma deve estar repleta das coisas de Deus, da sabedoria de Deus. O mesmo apóstolo Paulo aos Filipenses 4:8, e também dá outra receita muito poderosa quanto ao uso da nossa alma. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, a vossa alma. A alma é lugar de transformação, o lugar da verdade, o santo lugar. A alma também é lugar de comunhão. 1 João 1, 6 e 7. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Deus, e praticamos coisas erradas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. A alma é o lugar da verdade. Agora, se andamos na luz de Jesus, na luz de Deus,
mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus é o purificador das nossas vidas. É o purificador de todo e qualquer pecado. No santo lugar só havia uma fonte de luz, o candelabro sagrado, o menorá. Na alma deve haver somente uma fonte de luz, a Trindade Santa e Sua Palavra, Deus Pai, Seu Filho Jesus e o Espírito Santo de Deus. Tanto que Jesus ordena, Mateus 28:19, que o batismo deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E João 8:12 afirma: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. No santo lugar só havia uma fonte de luz. E na nossa vida, na nossa alma, chamado verdade também, se referindo ao tabernáculo, deve haver somente uma fonte de luz. A luz de Deus, a luz da palavra de Deus, a luz divina, nos guiando, nos dando a direção, nos arrancando de nós toda e qualquer treva. E o Espírito Santo de Deus pergunta: na tua alma tem habitado somente a luz da verdade? Somente a luz de Jesus? O lugar do trono de Deus, a nossa vida. Nós vimos que tem o átrio, que é o nosso corpo, tem o santo lugar, que é a nossa alma, e também tem o santíssimo lugar, o santo dos santos, que é o nosso espírito, chamado vida. O espírito é a parte sobrenatural do ser humano, onde habita o Espírito Santo de Deus. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, fez o corpo, fez o átrio, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, deu-lhes o Espírito, a sua imagem e semelhança. E o homem passou a ser alma vivente, deu-lhe inteligência para coordenar o corpo. Tudo muito bem definido. Deus, quando doou o Espírito ao homem, Ele colocou uma miniatura da sua essência sobrenatural dentro de cada homem, o espírito humano. Nós temos o sobrenatural dentro de nós, tanto que a palavra afirma que nós, quando morremos, o corpo que foi feito do pó volta ao pó, e o espírito que pertence a Deus volta a Deus. Gênesis 1:26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus fala isso, Ele está dizendo da imagem e semelhança espiritual, porque Deus é espírito. Deus não tem esta forma humana, mas Ele colocou dentro de nós a sua forma, o espírito humano, a sua imagem e semelhança. Colocou uma miniatura da sua vida sobrenatural dentro de nós. Colocou uma miniatura. Deus é o Todo-Poderoso, puro Espírito, puramente sobrenatural, nada de matéria. Ele colocou um pouquinho, uma faísquinha do sobrenatural dele dentro de cada um de nós. E isso é maravilhoso. A pessoa que entende isso já muda o sentido da sua vida. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus, no conselho eterno, ao criar o mundo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Jesus estava presente lá e Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Precisamos colocar algo que nunca desvincule o ser humano de nós, e colocou o espírito humano dentro de cada um e deu o livre-arbítrio. Números 23:19. Nós vemos que Deus não é homem para mentir. Se Ele prometeu colocar o Espírito dentro de cada homem, esta forma sobrenatural, Ele cumpre. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele
prometido não o fará? Ora, tendo falado, não o cumprirá? Então, se Deus assim fez, assim nós somos. Tudo vai continuar assim, até que Jesus volte. E tudo vai ser na eternidade do jeito que Ele falou. Tudo será exatamente conforme as promessas de Deus. E João 4:24 afirma: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Se nós não tivéssemos dentro de nós o Espírito humano, tomado pelo Espírito Santo de Deus, jamais poderíamos adorar a Deus. Só é possível adorar a Deus porque tem esta identificação, a imagem e semelhança de Deus, o Espírito que é sobrenatural dentro de nós. Por isso que o ser humano tem sede do sobrenatural, porque nós temos a chama do sobrenatural dentro de nós. Agora, o que importa é buscarmos de forma correta, conforme a palavra de Deus. O ser humano, através do santo lugar, é o lugar da inteligência, é o lugar da verdade, é o lugar onde a pessoa toma decisões. Mas o Santo dos Santos é a manifestação do sobrenatural, é a manifestação da glória de Deus, é a manifestação da soberania de Deus. Tanto que nós sabemos que uma pessoa morre quando o quê? Quando o espírito sai do corpo. Sem espírito não há vida. Por isso que o Santo dos Santos, ou Santíssimo, é também chamado vida. Por isso que o lugar da glória de Deus, que é o nosso espírito, é também chamado vida. Por isso que Jesus veio e disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E Jesus colocou esta mesma condição de tabernáculo de Deus em nós. O Espírito de Deus habitou em Jesus. Desde o momento que ele foi batizado, ele saiu cheio do Espírito Santo, andou na terra cheio do Espírito Santo, exerceu o seu ministério cheio do Espírito Santo. E a vontade dele é que nós estejamos também sempre cheios do Espírito Santo de Deus. E o ser humano só mantém comunhão com Deus sendo santuário do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, não tem comunhão com Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, não é santuário de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, não tem vida. O que Jesus disse? Que ele veio para dar vida às pessoas. Veio para dar vida abundante. Veio para dar vida vitoriosa. Ele veio para dar às pessoas a coroa da vida. Então, nós precisamos entender isso. Só teremos vida verdadeira permitindo que o Espírito de Deus tome conta do nosso ser por completo. Tome conta do nosso corpo, alma e espírito. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. A comunhão com Deus é só pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor é Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, onde está o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Jesus, aí há liberdade. Nós temos liberdade com Deus, temos liberdade com a igreja, e nós, assim, temos a vida abundante. Porque o próprio Senhor Deus Criador, o próprio Deus Todo-Poderoso, habita em nós. O próprio Deus dos nossos antepassados, de Abraão, Isaque e Jacó, habita em nós. O sobrenatural do universo, o Deus Todo-Poderoso, está dentro de cada crente. E isso é tremendo. Por isso que nós temos vida. E a nossa vida é diferente. É uma vida que está sempre nos fornecendo novidade.
Por isso que a palavra afirma que nós devemos andar em novidade de vida. Nós somos transformados por esse poder da presença de Deus em nós, pela presença de Deus tomando conta do nosso espírito. Daí a manifestação do sobrenatural é completa. Deus, pelo seu espírito, tomando conta do nosso espírito. Aí a transformação é poderosa. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. E a palavra também afirma em outra passagem que a nossa vida ela é transformada, ela é processada na vida vitoriosa, de glória em glória e de vitória em vitória. Então, não é uma coisa assim incerta, não é uma coisa incerta, é uma coisa certa, porque Deus é fiel, Deus não é homem para mentir, e assim nós vamos sendo transformados. Agora nós precisamos permitir, precisamos dar liberdade. Deus não invade, o Espírito de Deus não invade, nós precisamos permitir, e aí essa liberdade vai se manifestar, e outras pessoas vão querer ser também, pelo nosso exemplo, o tabernáculo do Senhor. Outras pessoas vão querer entender e viver o que nós vivemos. Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se eu estou unido com Cristo e o Espírito de Deus habita em mim, então eu posso dizer, como Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou o tabernáculo de Deus. O Espírito de Deus habita em mim. E isto é manifestar a luz para o mundo. Isto é ser sal da terra. Isto é testemunhar no poder do Espírito Santo. O que afirma Jesus nas suas últimas palavras antes de subir ao céu? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, nós deveremos estar agindo neste poder. E aí o ladrão não tem nenhum poder na nossa vida. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, afirmando, ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus dá o alerta. O papel do ladrão é esse: matar, roubar e destruir. Este é o trabalho exclusivo do ladrão. Mas ele chama a atenção nossa: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é uma vida qualquer, é vida abundante. E vida abundante não é feita só de bens materiais. Vida abundante começa primeiramente com as coisas de Deus. O Senhor Jesus disse que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as necessidades materiais Ele acrescenta. Então nós precisamos entender que a prosperidade de Deus, ela é pela nossa dedicação ao seu reino, e todas as demais coisas Ele acrescenta. Vida abundante, vida próspera, vida digna, é isso que Ele quer para nós. Nós precisamos compreender que o nosso Deus não é Deus de mortos, nosso Deus é Deus de vivos, porque em Jesus Cristo, o seu Filho, nós temos vida, nós ressuscitamos da morte para a vida, e não para uma vida passageira, para a vida eterna. No dia do juízo, mesmo tendo morrido fisicamente, Ele nos chamará para a vida outra vez. E tendo morrido fiéis a Deus, Ele nos dará corpo glorificado, nos dará vida eterna junto a Ele, o Pai. Então, o nosso Deus é o Deus de vivos. Os mortos já têm um destino certo, condenação eterna. Agora Deus nos quer vivos e bem vivos. Por isso que Ele marcou essa presença em cada pessoa. Ele achou melhor assim. E nós temos que concordar. É a única maneira realmente de estarmos sempre em perfeita comunhão com Deus, em perfeita comunhão com a igreja, sendo
habitação de Deus, sendo tabernáculos de Deus, sendo o lugar do trono de Deus. O lugar do trono de Deus é na minha vida, é na tua vida. Se Deus não estiver entronizado em nós, é fracasso, é derrota, é pobreza em todos os sentidos. Então, nós devemos escolher ser tabernáculo de Deus, ser templo de Deus, ser habitação de Deus. E aí seremos felizes, não só aqui na terra, mas para a eternidade. Amém? Amém. Recebam a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse momento de compartilhar a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo poder da Tua Palavra. Muito obrigado pelo Teu grande amor para conosco, de querer morar dentro de cada um de nós, querer transformar cada um de nós no tabernáculo do Senhor, no lugar de manifestação da Tua glória, no lugar de manifestação do Teu poder. Senhor, faze-nos fortes, Senhor, aumenta a fé de cada um de nós, Senhor, para que sejamos agradáveis a Ti, Senhor, para que sejamos sempre querendo, dia a dia, ser transformados pelo poder do Teu Santo Espírito, pela misericórdia, o grande amor que vem do Senhor. Estabelece o Teu trono por completo nas nossas vidas e através das nossas vidas. Senhor, vem alcançar muitas outras vidas com a Tua Palavra, através dos Teus filhos e das Tuas filhas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.